E a China habilitou nesta semana a exportação de carnes bovina, suína e de frango de 38 novas plantas frigoríficas do Brasil. Este foi o maior número de habilitações concedidas de uma só vez na história do país. A China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango, ou seja, é nosso maior parceiro comercial para a proteína animal. Nós preparamos um mapa para mostrar a vocês onde estão esses frigoríficos habilitados a exportar. Veja que mais de 10 estados foram beneficiados com a liberação da China. Os estados com o maior número de habilitações são Mato Grosso e Paraná, com 6 frigoríficos autorizados a embarcar para os chineses. Na sequência, aparece Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com 5 habilitações realizadas em cada estado. A gente vai aprofundar a análise de impactos desta notícia para o agro e para o consumidor brasileiro com o Maurício Palma Nogueira, que é sócio-diretor da Atenagro. Maurício, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, Kellen. Imagina, a gente começa te perguntando, essas novas habilitações vão fazer a China comprar mais carne de bovino, de suíno, de aves do Brasil? Eu acredito que por liberar, né, eles já estejam no horizonte deles comprar mais proteína, né, e é uma tendência normal aí, tendo em vista o que aconteceu nos últimos anos na China, no mundo todo, né, na China com um pouco de atraso. Então o que eles fazem? Eles liberam plantas, né, e evidentemente eles esperam que essas próprias plantas a mais aí concorram entre si, para conseguir tanto colocar carne lá, como também para conseguir preços melhores nas negociações, né? Então é um bom sinal, sim, para a gente, para o nosso setor todo. Em aumento do consumo de proteína no mundo como uma tendência macro. Agora, olhando para a China em 2024, a projeção individual para cada uma dessas proteínas, para carne bovina, de suínos e de frango, é de aumento na demanda chinesa? É de aumento, sim, né? A que mais aumenta é a carne bovina, a tendência de aumento na demanda chinesa, né? Suíno também, eles têm um apetite muito grande por carne suína, mas lembrando, né, Kellen, que eles são os maiores produtores de carne suína do mundo, né? Então, eles melhoraram muito o sistema de produção deles depois da peste suína africana. Você tinha ainda uma produção muito baseada em pequenas propriedades, subsistência, né? Aquilo praticamente se reduziu bastante, né, com a doença e virou produção industrial, escala aí com alta produtividade, alto desempenho, né? Então, em termos de importação mundial, os chineses passam a depender mais ainda da carne bovina, vão continuar importando bastante carne suína e carne de frango. Carne de frango é que eles menos gostam, né, aparentemente, né, mas ainda temos perspectivas muito boas de aumentar vendas para lá. Muito bem, e há alguma correlação entre o aumento de demanda chinesa com a consequente elevação nas exportações de proteína do Brasil para lá e a alta de preço das carnes aqui no Brasil? Sim, se a gente, nesse momento, né, Kellen, lembra que a gente, principalmente na carne bovina, a gente está com uma oferta muito grande, né? Provavelmente janeiro foi registrado o maior abate formal da história, né? A gente precisa ainda confirmar esses números, que a gente por enquanto só tem o CIF, né? A hora que sair a fiscalização estadual e municipal a gente vai confirmar ou não, mas é uma coisa positiva que a gente notou, né? A gente sempre faz uma comparação período a período, e fazia mais de 14 meses que a comparação dos mesmos períodos de um ano para o outro não dava um aumento na demanda, na exportação do Brasil para a China de carne bovina. Então, a gente tem expectativa, sim, que esse ano a gente acabe exportando mais lá, principalmente carne bovina. Né? Carne suína, eu acredito também que a gente vai exportar mais, mas nesses primeiros 2 meses caiu um pouquinho a venda para lá, né? Mas a gente tem exportado bastante para lá já. Muito bem. Dentro dessa lógica aqui da nossa conversa, o nosso telespectador do agronegócio, muitos deles querem saber, e o preço do boi gordo vai aumentar? Porque está super ofertado o mercado, aí tem muita gente comemorando a habilitação dessas novas plantas frigoríficas. No frigir dos ovos, aumenta ou não aumenta o preço do boi gordo? Kellen, nós estamos num momento de virada de ciclo, né? Nós estamos no pior momento aí do preço, né? Eu acho que a maior queda, acho não, né?
foi a maior queda nominal que a gente registrou de um ano para o outro, né, de 2022 para 2023. Os preços ainda estão caindo em relação à comparação do mesmo período, né, eles estão mais baixos. Mas qual a leitura que a gente está fazendo aqui, pelo menos, Kelly? A gente acredita ainda num primeiro semestre pressionado, com os preços ainda com dificuldade para subir, hora melhorando um pouquinho, hora piorando, mas a gente acha que vai começar a firmar a partir do segundo semestre. Então, depois que sair a quantidade maior de animais excedentes que a gente tem ainda para abater, né, vídeo abate aí de janeiro e fevereiro, que foi muito grande, né, é um momento que isso aliviar um pouquinho, e lembrando que a gente tem um impacto ainda da seca no final do ano passado, né, provavelmente, segundo semestre, a gente melhora um pouquinho os preços, né, adequando um pouco mais a oferta à demanda, né? E, evidentemente, né, Kelly, se a China acelerar as compras, a gente sabe o que já aconteceu aí em 2019, né? Então, a China, o apetite da China, a partir de 2019, pela carne bovina brasileira, praticamente revolucionou a pecuária brasileira, né? Nós trouxemos mudanças para a nossa estrutura de rebanho significativa em muito pouco tempo. Ótimo, então a gente vai acompanhar com atenção, por isso estamos também aqui analisando o tema habilitação de frigoríficos para a China, pela importância que a China tem também na formação de preço da carne ao pecuarista e ao consumidor aqui no Brasil. Eu volto com você em alguns minutos. Maurício, aguarde a gente, por favor. É porque a gente vai avaliar um outro tema que está correlacionado, que é o preço de alimentos. O governo está avaliando adotar medidas no próximo Plano Safra para tentar incentivar a produção de alguns alimentos básicos, como, por exemplo, o arroz, e reduzir o preço ao consumidor brasileiro. Vamos conferir. Os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, da Agricultura, informaram que o governo vai adotar políticas públicas por meio do Plano Safra, que vai ser lançado em junho, para incentivar a produção de arroz, feijão, trigo, milho e mandioca. Os ministros não informaram exatamente quais medidas vão ser criadas, mas a expectativa é que surjam linhas de crédito aos produtores rurais dessas culturas, que são consideradas essenciais no prato do consumidor. A medida faz parte da reunião que o presidente Lula acabou promovendo aqui no Palácio do Planalto, na tentativa de diminuir o preço dos alimentos. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, atribuiu a recente alta nesses preços a questões climáticas. O presidente chamou a equipe de ministros para discutir essa alta de alimentos ocorrida no final do ano, porque, de fato, é uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. Esse aumento, ele ocorreu em função de questões climáticas. Maurício, a gente pergunta para você, que é um estudioso do agronegócio e que entende sobre a produção de alimentos no nosso país. Incentivo ao Plano Safra é uma via capaz de promover aumento na produção de arroz, de feijão e outros produtos? Ou, no final das contas, a decisão do agricultor tem a ver com a expectativa de renda que essa cultura vai trazer? Kelly, sempre vai ser essa a decisão do produtor, né? A expectativa de renda. Então, você pode fazer qualquer alteração, qualquer mudança no Plano Safra, isso precisa ser muito detalhado e precisa passar a mensagem correta para o produtor, se ele vai ou não ter benefício. Então, às vezes a gente cria linhas de créditos, como já criamos, né, várias vezes para outras atividades, só que você não dá uma perspectiva de mercado para o produtor, ele não vai pegar esse crédito, ele não vai correr o risco. Então, eu sempre vejo com muito temor quando a gente apresenta alguns planos que vá mexer com estímulo, desestímulo à produção, sem que esse plano seja extremamente detalhado. Se for bem detalhado, pode acontecer, Kelly, mas se não for, né, o produtor não vai capturar esse crédito, não vai correr esse risco, porque ele não vai ver benefício lá na frente, né? Se ele vê o benefício, aí sim ele vai, né, aí a própria iniciativa privada acelera. Um exemplo do que nós vimos, né? Por que nós estamos produzindo bem mais carne bovina agora, nesse momento? Porque nós fomos estimulados lá em 2019, 2020, 2021. E a mesma coisa aconteceu com suíno, com frango,
com outras culturas, né? Então, você tem um estímulo, perspectiva de renda, o produtor acelera. Você tem um desestímulo, ele desacelera. E, evidentemente, aí no meio do caminho, a gente tem que analisar aí os efeitos climáticos, né? Melhor seria, Kelly, se o governo começasse a estudar medidas de melhorar a competitividade, a logística, reduzir impostos, reduzir cargas, aí sim a gente conseguiria atender o consumidor de uma maneira muito mais eficiente. Muito bem. Maurício Palma Nogueira, obrigada pelas suas análises. Maurício, que é sócio-diretor da Atenagro. Volte sempre, Maurício. Obrigado, Kelly. Sempre que puder, eu estarei aí com vocês. Obrigada, até a próxima.